No Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, não é mais da rede, né, na verdade, né? Ele está sem partido no momento, mas ele disse que vai convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar o patamar atual da taxa de juros na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI. Vamos conversar com o André Anelli, porque ele tem mais informações lá em Brasília. André, seja bem-vindo, boa tarde. O governo está incomodado com a decisão do Copom, que manteve em 13,75 e não sinalizou uma queda na próxima reunião. Daqui a pouco eu explico boa parte dessas razões. Mas essa convocação tem chance de ir adiante no Senado? De novo essa crise, né, Piotr? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Prós e Contras na Jovem. A gente está com um problema no áudio aqui do André, daqui a pouco a gente retoma. Mas vamos lá, só sobre essa questão aí, antes da gente ver se a gente retoma rapidamente aqui o André. O problema é que o Banco Central desconfia do governo do presidente Lula por algumas questões. As questões conjunturais, a economia tem uma questão conjuntural, essa que você está vendo no momento, e as estruturais, que são as que você tem controle, né? Do ponto de vista conjuntural, está lá o ministro da Fazenda dizendo assim, mas a inflação está caindo, o dólar está baixo, enfim, a gente teve agora uma entrada de dólares por causa da questão, e obviamente de impostos também, que isso melhora a situação do governo por causa do PIB crescendo, mas nada disso se deve ao governo atual. Não é uma questão que o governo conseguiu baixar a inflação por medidas próprias. Não é porque o governo conseguiu, por exemplo, baixar o dólar. Não é porque o governo, por exemplo, conseguiu o PIB do primeiro trimestre, até porque ele reclama do agronegócio. Estruturalmente, que é onde o governo pode controlar, todos os sinais são ruins. O marco regulatório, o arcabouço fiscal é muito ruim, é gastador, ele aumenta a despesa no país, a reforma tributária não anda e as propostas do governo são também muito ruins. Eu tenho um problema de insegurança jurídica, vide a questão do marco regulatório do saneamento básico, que inibe a entrada de investimento externo no país, de investidor privado para fazer obras de infraestrutura e com isso fazer a economia crescer. Tudo que o governo poderia controlar, ele joga mal, ele joga para o lado ruim. E aí o Banco Central olha para tudo aquilo, é um governo inchado que pretende se inchar ainda mais, que gasta cada vez mais. Onde é que você vai avançar com isso? Aí o Banco Central, mais objetivo e técnico, nem sinalizou essa queda por hora, porque ele está preocupado com, digamos, qual será esse texto do arcabouço fiscal. Se fosse o da Câmara, provavelmente teria uma sinalização. O Senado piorou esse texto. O André voltou conosco. André, seja bem-vindo novamente, já temos seu áudio. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. É mais um capítulo, então, né, dos constantes ataques do governo à autonomia do Banco Central. Logo depois, então, da decisão do Copom de manter novamente a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, uma série de críticas do governo começou a ser disparada aqui em Brasília. O presidente Lula, que está na Europa, inclusive a gente estava acompanhando agora há pouco aí com o Luca Bassani, o presidente Lula chamou a decisão de irracional e acusou o presidente da autarquia, que é o Roberto Campos Neto, de jogar contra a economia brasileira. No mesmo sentido, ontem à noite, o vice-presidente Geraldo Alckmin alegou que o atual patamar da taxa de juros prejudica a política fiscal do país. Não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Se a preocupação é fiscal, é com a dívida, não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso, porque quase metade da dívida brasileira é selicada e cada 1% custa praticamente 38 bilhões de reais no serviço da dívida. Horas depois, então, dessa manifestação é que Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, anunciou que vai protocolar um requerimento ainda hoje de convocação de Campos Neto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar nas redes sociais, ele que também culpou os juros por frear o crescimento do país. E aí, Piotr, você havia perguntado se existe possibilidade de avançar essa participação, a aprovação desse requerimento de participação de Campos Neto lá no Congresso Nacional. A resposta é que sim, até porque Campos Neto já esteve no Congresso este ano para falar justamente da taxa básica de juros. Em abril, durante comissão especial, ele disse que o Banco Central entendeu que a inflação iria subir muito na época das eleições.
o que provocaria, então, essas sucessivas decisões de alta nos juros que a gente viu desde o ano passado e principalmente a manutenção em 13,75% ao ano. Segundo Campos Neto, caso não houvesse ação por parte da autarquia, a inflação hoje estaria em 10% e os juros em 18,75%. Essa é a estimativa do Banco Central. O Copom sempre tem alegado nas atas que explicam a decisão da taxa de juros que é preciso ter mais clareza em relação ao controle de gastos do governo. Piotr. Muito obrigado, André. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Nogueira já está conosco aqui. Bem-vindo, Nogueira. Tudo bem, Piotr? Bom, agora a gente vai ter de novo um embate e discussão política por parte do governo e a resposta técnica por parte do Banco Central em relação à taxa. Eu fiz menção aqui que estruturalmente o governo não está oferecendo nada de bom para os técnicos do Banco Central. Em que pese o fato que o Banco Central até poderia sinalizar, essa é a sua opinião, você inclusive nos deu aqui ontem, mas olhando para o critério do Banco Central, faz todo sentido não sinalizar, porque o arcabouço piorou. Esse era o sinal que o Senado estava dando, né? Você continua com o governo achando que tem que gastar mais, aliás, que pode até aumentar impostos ou buscar mais receita em algum outro lugar, e nenhuma medida de crescimento econômico sustentável, ou seja, de atrair o capital privado. A questão do saneamento está parada lá no Senado e o Senado é controlado pelo governo. Exato. Como é que o governo quer melhorar esse ambiente? Então, Piotr, o governador, o vice-presidente, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reclamou que os juros elevados pioram a dívida do país. É verdade, porque metade da dívida, como ele explicou, é atrelada à Selic, ele criou o termo selicada. Muito bem, mas atenção, por que a dívida no Brasil é alta? Porque o governo gasta mais do que arrecada. E aí ele precisa financiar essa dívida. Para financiar, ele capta títulos públicos no mercado e paga juros elevados. Então, o problema, a origem do problema é um governo gastador, gasta mais do que arrecada. Se ele quiser ajudar o Banco Central a cortar juros, primeiro passo, cortar gastos. O problema é que a gente quebra recorde de arrecadação todos os meses e a gente continua no vermelho. Ou seja, Piotr, é um governo que tem uma obsessão por arrecadar, está quebrando recorde de receitas e a gente continua tendo rombo. Com rombo, não vai ter espaço para reduzir juros. E o recorde de receita não é mérito do atual governo, que ainda não tomou nenhuma medida para isso. Está bebendo na fonte das medidas econômicas acertadas do governo passado. E está querendo gastar um dinheiro que não foi ele que conseguiu. Exatamente. Não fecha a conta. Não fecha, e lembrando que a economia está desacelerando, não vamos nos iludir com o primeiro trimestre, que teve um agronegócio forte. Isso é muito importante as pessoas entenderem. O primeiro trimestre foi um ponto fora da curva, gerado por um agronegócio que cresceu mais de 21%. O segundo trimestre, o terceiro e o quarto não serão esse mar de rosas. Consequentemente, a arrecadação não vai continuar quebrando recorde. Se o governo não cortar gastos, o rombo está aí, o abismo fiscal está aí. Então, você tem razão, Piotr, e isso assusta o Banco Central, em que pese, eu acho que faltou um pouquinho de habilidade política Banco Central dizer o seguinte: olha, enxergamos uma possibilidade de avaliar uma queda de juros no segundo semestre. Ele não precisava se comprometer com a queda, mas ele poderia ter sinalizado. Como ele não o fez, parece que é uma briga pessoal entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. Isso é ruim para o país. Quem perde, no fundo, é o país, Piotr. Nogueira, daqui a pouco você volta para falar de mercado, inclusive. Combinado. Bom, só vale lembrar que, de novo, né? Embora haja essa questão de discussão política, que vai ser levada agora à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o governo continua não dando nenhum exemplo, não oferecendo nada positivo para os juros caírem. Continua sem administrar o país, sem oferecer uma redução do tamanho da máquina, nada disso, e a gente vai continuar lembrando isso. Até porque, por mais que você tenha boa vontade de todo mundo, voo de galinha ninguém aguenta mais nesse país. Sabe a história do voo de galinha, né? Galinha não voa. Ela vai para o alto, você acha que está subindo, depois ela cai de novo. A gente já teve voo de galinha. E está se falando, inclusive, em mudar, coisa que o próprio governo falou tempos atrás, de mudar a meta de inflação. Subir um pouco a meta da inflação. Pergunta para quem ganha 1.000, 2.000, 3.000 ou 10 salários mínimos se ele acha que a inflação é bom. É justamente quem mais sofre, porque não consegue se proteger no mercado financeiro. Então, vamos lá, alto lá com essas tentativas de rever o monstro da inflação, por mais que seja um monstrinho. Ah, vai subir só 1 ou 2 pontos. Não funciona tão simples assim.